Então, a partir de agora a gente está gravando. Boa noite àqueles que já estão aqui, que eu já dei boa noite, àqueles que vão assistir o nosso estudo depois. A gente continua no capítulo 3 hoje. Vou fazer um pequeno apanhadozinho do que a gente estudou semana passada para a gente poder colocar o bonde para andar dentro dele, né? Então vamos lá. Bom, nós vimos semana passada que o Sérgio Paulo, que é aquele jovem romano que embarcou em missão nesse navio, né, nessa galera que estava lá, Gesiel, tão logo ele embarcou, ele já apresentou sinais de alguma doença, né, que ele apresentava no seu corpo. Então ele foi isolado, né, sutilmente isolado pela embarcação, pelo comandante, né, e o comandante pediu que fosse designado, que o chefe ali dos serviços, né, principalmente dos presos, dos escravos, designasse alguém para auxiliar nos cuidados desse, desse romano ali, né, Sérgio Paulo. E quem foi designado foi Gesiel. Então, nós vimos que tão prontamente chamado a esse novo trabalho, né, e um trabalho onde ele corria um certo risco, porque a doença visivelmente era grave e contagiosa, mas ainda assim ele se entregou mais uma vez, né, se entregando ao que, como ele fala, Deus apresentava para ele como missão, né, a ser cumprida, como trabalho a ser cumprido. E não só isso, ele se dedicou como um irmão a esse homem que, ao olhar de qualquer pessoa no lugar de Gesiel, seria um adversário, né? Mas no olhar de Gesiel era um irmão, era uma pessoa que estava numa condição precisando ser tratada. Então ele não mediu esforços. E Emmanuel coloca o tempo inteiro palavras como carinho, dedicação, que foi o sentimento que Gesiel entregou para esse patrício romano que precisava ali de cuidados. Ministrou a medicação que foi apreendida no lar, né? Tudo foi autorizado para que ele fosse fornecido para ele, essências, banhos, pomadas, e aí ele ficou cuidando ali daquele de Paulo Sérgio. Aí eu trouxe esse texto, né? A gente não vai ler de novo, mas está lá no Pensamento e Vida, capítulo 7, eu havia esquecido, mas o André me disse, que traça, né, essa boa vontade desse espírito que é Gesiel em se entregar a ajudar o próximo, sem nada pensar em receber em retribuição, simplesmente pelo fato de se entregar ao trabalho, se entregar ao outro, acolher, né? Então, eu até falei que é um trecho do capítulo, da página, que depois vale a pena ler, que é uma página muito bonita. É, eu acho que eu parei aqui, né? Daqui a gente começa. Se não foi, vamos começar daqui, que aqui está um bom para a gente começar. É, Sérgio Paulo, então, compreendeu a gravidade do mal que afastara os amigos mais caros. Ele compreendeu a situação grave que ele estava ali. E no convívio daqueles dias afeiçoou-se ao enfermeiro humilde e bom. Depois de alguns dias em que Gesiel conquistara plenamente a sua admiração e o seu reconhecimento pelos atos de inexcedível bondade, o doente entrou em rápida convalescência com manifestações de geral alegria. E, contudo, na véspera de regressar ao porão abafado, o jovem cativo apresentou os primeiros sintomas da moléstia desconhecida que graçava em Cefalônia. Então, foi de Cefalônia. Lembra que eu falei que não foi no navio que ele pegou essa doença? Ele trouxe lá de Cefalônia, que era onde ele estava. Então, ele curou, Essa né? parte a gente já tinha, Que, Bia? que essa parte a gente já tinha lido com você. Já tinha, né? Então, ele curou Sérgio Paulo e, na hora de regressar para as suas atividades no porão, ele começou a manifestar a doença.
Após entender-se com alguns subordinados de categoria, o comandante chamou a atenção do patrício, já quase restabelecido, e lhe pediu aprovação para o projeto de lançar o jovem ao mar. Ou seja, ele queria lançar Gesiel ao mar, porque senão ele ia contaminar todo mundo. Será preferível envenenar os peixes antes que afrontar o perigo do contágio e arriscar tantas vidas preciosas, esclarecia Sérvio Carbo com um malicioso sorriso. O patrício refletiu um instante e reclamou a presença de Lisipo, entrando os três a tratar do assunto. Então, era o Sérgio Paulo, o comandante Sérgio Carbo e Lisipo, que era ali o feitor, que cuidava ali das atividades dos escravos e dos presos. Perguntou qual era a situação dele, né? E o feitor, eu me recordo agora que eu cheguei a comentar, que não era comum, né? Mas o feitor começou a advogar a favor de Gesiel. Começou a falar de Gesiel defendendo a sua postura, né? Enaltecendo, defendendo a sua postura, dizendo que ele acalmava, às vezes, a intemperança dos outros presos, né? Então, começou a falar bem ali sobre ele. Ó, falou sobre a benéfica influência moral que ele exercia sobre os companheiros, muitas vezes desesperados e insubmissos. Depois de longas considerações, Sérgio ponderou com profunda nobreza: não posso admitir que Gesiel seja tirado ao mar. Então, ele falou, não posso admitir isso. Devo a esse escravo uma dedicação que equivale à minha própria vida. Conheço Licínio, ele falou que conhece Licínio Minúcio, né? E, se necessário, poderei esclarecê-lo mais tarde sobre esta minha atitude. Não duvido que a peste de Cefalônia esteja trabalhando o seu organismo. Por isso mesmo é que lhes peço a cooperação necessária a fim de que esse jovem fique liberto. Então, pediu ali para que eles cooperassem para que ele fosse liberto. Me lembro que eu já vi essa parte também, né? Então, eles ficaram confabulando ali, né? O Sérgio Paulo tentando convencer, ia falando, olha, ele já está doente, ele vai morrer, mas deixa eu libertar ele, que pelo menos eu fico com a minha consciência tranquila. Então, o comandante, como o feitor, entenderam que tá, né? Ele vai morrer mesmo, então a gente agrada aqui o nosso patrício romano e, ao mesmo tempo, ele vai morrer, então a gente vai se livrar dele de uma forma ou de outra, vai dar tudo certo aqui pra gente. Então, deixa ele fazer o que ele quer. E aí ele falou, está bem. Acho que foi aqui, exatamente aqui que a gente parou, na semana passada. E ele falou, está bem. E assim foi feito. Aí depois eu trouxe esse, ó, corrigi, viu? Corrigi, viu, Bia? Corrigi. Agora tá. Emmanuel e Chico. O bem que praticares em algum lugar é o teu advogado em toda parte. Eu havia comentado, né, que essa atitude de Sérgio Paulo, do feitor, de defender Gesiel, coisa que não era comum, né, nem para um nem para outro, foi o bem que Gesiel fez, né? O tempo inteiro se colocando ali, sem pensar nele próprio, se colocando sempre em função do outro, de cumprir as suas obrigações, com humildade, com devoção, com obediência. Então, esse bem todo que ele derrama o tempo inteiro do seu coração foi o advogado dele nessa situação, né? E a gente vai ver, quem já conhece o livro, a gente vai ver que isso representou a liberdade dele desse cativeiro, né, aos nossos olhos injusto. Tá lá, aí eu falei, né, comentei que essa passagem tá lá no Vinha de Luz, fotografia do Chico, texto de Emmanuel. Daqui a gente começa, ó. O moço Patrício estendeu a mão aos dois e murmurou: por este obséquio ao meu dever de consciência, poderão sempre dispor em mim um amigo. Então, ele agradeceu ali que os dois aceitaram o que ele tinha pedido. Tem alguém falando aqui no chat. Ah, tá. A Carla falou, já leu essa também. Tá, amiga? Agora me encontrei aqui. Daí a instantes, Sérgio acercou-se do jovem semi-adormecido junto do seu camarote e já tomado de febre, em começo de explosão, dirigindo-lhe a palavra com delicadeza e bondade. Então, ele foi lá comunicar a Gesiel
o que ele ia fazer. Aí ele perguntou: Gisiel, desejarias voltar à liberdade? Ah, Senhor, exclamou o jovem, reanimando o organismo como um raio de esperança. Quero compensar a dedicação que me dispensaste nos longos dias da minha enfermidade. Sou vosso escravo, Senhor, nada me deveis. Ambos falavam o grego e, refletindo subitamente na situação de futuro, o patrício interrogou: sabes o idioma comum da Palestina? Quem sabe qual é o idioma comum da Palestina aí? Nessa época que eles estão falando. Meu, hebraico? Hebraico? Ou aramaico, sei lá. Vamos ver. O hebraico ou aramaico? Escolhe um, Elza. O hebraico ou aramaico? Tô brincando. O Beto acha que é aramaico. Aramaico? A linguagem do povo era aramaico, né? Dos mais letrados, o hebraico, acho que é isso. Mais alguém? Bom, vou pedir para o André responder essa pergunta. Responde aí, amiguinho. E vou pedir para o André falar um pouquinho mais sobre as línguas que eram faladas, qual o significado de cada uma delas. Fala aí, amiguinho, por favor. Opa, boa noite, pessoal. Então, a gente estava conversando, a Elaine perguntou isso ontem à noite, a gente deduz que seja o aramaico mesmo, né? Como a Elza bem disse, outros amigos aí bem disseram, né? A gente tem que lembrar que alguns séculos antes, o povo ali da Palestina foi invadido pelo Império Babilônico e a língua do Império Babilônico era o aramaico. Então, naturalmente, como eles foram lá para a Babilônia, eles acabaram pegando esse idioma. E o hebraico continuou sendo uma língua, mas só uma língua litúrgica. Até brinquei com a Elaine, é como se fosse aqui no Brasil, algumas décadas atrás, que a missa era em latim e a gente falava português. Então, geralmente, por exemplo, o hebraico era falado só na sinagoga, no templo, para ler as escrituras sagradas, né? Mas eram duas línguas bem similares. As duas escrevem da direita para a esquerda, as duas têm aquele mesmo caractere especial. O pessoal geralmente compara, é como se fosse o espanhol e português, que dá para entender um pouco, né? Dá para gente e a gente deduz, né? Os historiadores especulam que a maior parte especula que Jesus falava em aramaico a maior parte do tempo. Inclusive, alguns trechos do Evangelho estão em aramaico, não foram nem traduzidos. Os Evangelhos foram escritos em grego, né? Por exemplo, quando Jesus recita o Salmo 22 na cruz, né? Meu Deus, por que me desamparaste? Esse trecho está em aramaico, não em hebraico. Ou, por exemplo, quando Maria Madalena vê Jesus ressuscitada, ele chama de Rabone. Rabone é uma palavra aramaica também, quer dizer meu mestre. Então, quer dizer que a gente entende que Jesus, na maior parte do tempo, falava aramaico, mas também que ele falava em hebraico em alguns momentos. Por exemplo, quando ele foi na sinagoga em Nazaré para ler o texto de Isaías, muito provavelmente ele leu em hebraico, né, que era a língua litúrgica daquele tempo. E outras duas línguas que eram muito comuns na região, uma era o grego, que era o inglês da época, né? Lembrando que alguns séculos antes do Império Romano ser tão grande, o Império Grego era grande, né? Através de Alexandre o Grande, melhor dizendo, conquistou toda aquela região, então jogou a cultura da Grécia por toda a região. Então, o grego ficou com uma língua, o inglês da época. Tanto é que aqui eles falam, ó, ambos falavam grego, porque a gente está conversando com o romano, né, que a língua materna dele é o latim, e Tarso falava grego. Outra pessoa que lembra que a gente lembra que ele falava grego é o Saulo de Tarso, né? Em Tarso falava grego. Isso facilitou muito nas viagens dele, né? Agora, com relação a Jesus, a gente não sabe, a gente não tem nenhum indício. Claro, a gente pode especular, ele como um espírito crístico, ele que criou o planeta, eu acredito que deve ter Fala falado. qualquer língua, né?
Ele fala qualquer língua, exatamente, minha opinião, mas em termos historiográficos tal, a gente não tem muita especulação. Por exemplo, alguns vão falar que quando ele conversou com aquela mulher sírio-fenícia, ou com os próprios romanos, né, com o centurião romano, com Pôncio Pilatos, ele conversou em grego ou outra língua que era muito comum na região também, que era o latim, que era a língua dos romanos, né? Então, provavelmente Jesus, eu acho que devia ter conhecimento um pouco de tudo, né? Por exemplo, quando ele conversa com Públio Lentulus, eu lembrei agora, né, na minha cabeça, no há 2000 anos. Eu não sei se foi uma linguagem articulada, né, porque dá a entender que é uma linguagem muito mais transcendental, de espírito para espírito, né? Mas se foi uma linguagem falada, talvez Jesus tenha falado em latim com Públio Lentulus, não sei, ou em grego, porque provavelmente Públio Lentulus tinha acabado de chegar na Palestina e não ia saber aramaico, né? E é isso, né? Então é interessante, eu estava até conversando com a Elane, que aqui no caso de Gesiel, mesmo ele nascendo em Corinto, ele, como teve a educação lá dos pais, etc., provavelmente ele já sabia falar hebraico e aramaico, provavelmente, né? Porque ele foi educado nas escrituras, e talvez no recinto do lar, como acontece até hoje em alguns lugares, quando vem uma família estrangeira para o Brasil, por exemplo, dentro do lar, eles conversam na língua materna. Eu já vi japonês falando japonês dentro de casa, então pode ser que dentro da casa eles falavam em aramaico, por exemplo. Na rua, Gesiel, Abigail falassem em grego, enfim. Então, isso ajudou muito, né? Tem mais Muito alguma coisa? bom, amiguinho. Então, só mais... outra coisa que outra coisa Fala. que você comentou, né, Elaine, ontem, com relação aos Isso, dialetos, né? isso. Mesmo dentro do aramaico, existem vários dialetos. Então, a Elaine lembrou bem. Tem um episódio que Pedro nega Jesus e as mulheres que estão ali no pátio reconhecem por causa do dialeto. Ou seja, é o sotaque. Então, mesmo que no Brasil, a gente tem o português do Rio de Janeiro, português de São Paulo, português do interior, português... são os dialetos. E acontecia muito isso. O dialeto ali da Galileia, da Samaria, da Judeia eram diferentes, né? E tem até alguns lugares que falam que tinha um preconceito muito grande, não só com o pessoal da Galileia, mas o sotaque da Galileia, porque era como se fosse um sotaque, entre aspas, mais caipira, vamos dizer assim, que hoje em dia a gente faz bullying, né? De, cara é caipira e tal. Muito bom, amiguinho, muito bom. Esse aí que o André está falando, que a gente comentou ontem, na tradução do Haroldo, isso está no capítulo 26 de Mateus, versículo 73, né? É num trecho lá, onde tem como título as 3 negações de Pedro. Na tradução do Haroldo tem esse título, tá? E aí, na nota de rodapé, o Haroldo coloca assim, ó, trata-se, vou ler, ó. Pouco depois, aproximando-se os que estavam de pé, disseram a Pedro: verdadeiramente, tu também estás entre eles, pois a tua fala te denuncia. Aí, sobre esse fala, o Haroldo faz a seguinte nota de rodapé. Trata-se do dialeto galileu, aramaico do Tiberíades. Então, demonstra, né, não só que o aramaico tinha essas diferenças regionais, né, como o André está falando, como era o idioma que era falado, né? Então, ó, para quem... Elza, Juliette falou aqui no chat aramaico também, acho que a Bi, Betinho também. Nota 10 para vocês. Infelizmente, então, eu fui pesquisar, o aramaico está infelizmente morrendo hoje em dia, tem poucas pessoas que falam, né? Então, e o hebraico que fala hoje em dia é o hebraico moderno, né? Então, o hebraico bíblico até é bem falado por causa da Torá, dos escritos antigos, né? Da Taná, enfim, mas o aramaico, infelizmente, a tendência é morrer. O que o pessoal fez, que é muito bonito, se você tiver a oportunidade, eles pegaram o texto em grego, que a gente tem, né? Foram escritos em grego, e transcreveu por aramaico. Então, por exemplo, você vai encontrar o Pai Nosso em aramaico, em tese, como Jesus tinha recitado o Pai Nosso em aramaico. É muito bonito essas partes. O Haroldo vai falar bem disso porque tem um tom poético. Ele é meio cantado, meio poético, tem uma sonoridade... Tem uma estética, né, também, de subida, de descida. Isso, é uma poesia, tem tudo... Porque se perde com a tradução, né? Não tem jeito. No original. Assim, é como se traduzir Carlos Drummond de Andrade. Você perde a beleza do texto, né? Então, nessas traduções, a gente perde essas questões que, quando faz essa volta ao original, vamos dizer assim,
Mesmo que a gente está especulando que Jesus falou com as palavras, porque toda tradução tem um pouco, mas dá para sentir que tem uma cadência, como você falou. Eu esqueci a palavra que você falou, né? Um encadeamento certinho, né? Então, eu gosto muito, né, desse estudo, né, desse anexo desse estudo sobre essas questões. Agora, isso é importante em vários momentos, porque, por exemplo, para se definir, né, me corrija aí, André, para se definir, porque há muita discussão, né, ainda hoje, em quem escreveu determinado trecho, ou o evangelho foi escrito por um, por outro. As cartas de Paulo, por exemplo, né, há muita discussão sobre isso. E uma das referências que são utilizadas para pesquisar e estudar quem escreveu é justamente a linguagem, a época daquela linguagem, né? As cartas de Paulo, por exemplo, são questionadas se foi ele mesmo ou não, por conta da forma de escrita, de que uma difere da outra. Então, é importante não no nível do nosso estudo aqui, né? Mas há uma importância para os grandes estudiosos dos textos bíblicos, muita, né, André? Muita importância. Mas aqui... E eles conseguem ver, por exemplo, que por trás do texto talvez fosse uma mente que pensava em aramaico, mas que talvez foi traduzida por grego, enfim, dá para saber. Apesar de que algumas palavras, como eu te disse, estão no original. Por exemplo, a palavra amém é a palavra hebraica. A palavra, como eu falei, Abba, que é pai, né? Pai nosso, né? Tá no aramaico. Enfim, tem várias palavras que foram só transliteradas. Pegaram aquela letrinha hebraica e colocaram na grega, que também a gente não entende nada, mas enfim, né? Mas é um estudo muito bom, é um estudo muito bonito, né? Muito bonito. Mesmo muito o pessoal profundo, vai até... né? o nome de Deus. Então, pelo nome de Deus, como está na Escritura, eles já sabem qual época, que época. Começou a usar só o nome de Deus de tal forma. Usava até então Yahvé, depois usou não sei o quê. É muito curioso como dá para conhecer muito o texto, né? Sobre quem escreveu. É um estudo à parte, né? É um Mas é estudo legal. à parte, muito profundo, né? Mas muito legal. Eu particularmente gosto. Miguinho, obrigada. Elza, Juliette, Bia também, obrigada, viu? E Betinho também. Então, vamos prosseguir. Então, por que Sérgio Paulo estava preocupado ali com isso? Porque ele ia ser deixado na Palestina, né? E o interesse dele era que ele sobrevivendo, e eu acho que Sérgio Paulo verdadeiramente tinha vontade que ele sobrevivesse, ele queria que ele fosse misturado ali, né? Com as raízes da sua ascendência ali. Então, para isso, ele precisava saber falar a língua ali da comunidade da Palestina. Então, essa era a preocupação do Sérgio Paulo. Fala, Miguel. E o fato do barco estar indo para lá foi a providência divina pura. Eu acho que ele podia estar indo para qualquer lugar do mundo, tipo assim, do Mediterrâneo, pelo menos ali, né? Mas ele vai bem aonde ele sabia que tinha fluência, bem onde estava a casa do caminho, enfim. A gente vê que não é uma casa, né? Qualquer escravo podia ir para qualquer lugar, mas ele foi para lá, exatamente, né? Exatamente, estava indo para lá, né? Estava passando, estava indo para lá. Foi aquilo que a gente falou, né? Que eu já falei antes em algum estudo. A gente não tem noção, a gente está muito longe de alcançar a inteligência divina que governa a nossa vida, né? Elaine, isso é determinismo, determinismo não existe. Não é determinismo que eu estou falando, né? É a forma como a espiritualidade vai movimentando os acontecimentos para que a gente possa passar pelas situações que a gente precisa passar. As escolhas dentro da situação são nossas. Nosso livre-arbítrio é sempre respeitado, né? Mas as situações vão se formando ali, porque a gente precisa encontrar com determinada pessoa em determinada época da nossa vida. A gente precisa passar por determinadas situações, né? E se não foi por uma forma, vai ser por outra. Até as nossas provas. Eu preciso passar por uma prova que eu preciso perder um braço. Como vai ser? Está definido? Não, está definido o aspecto da prova que eu preciso passar. Pode ser por acidente de carro, pode ser por acidente de qualquer coisa, um acidente doméstico, pode ser qualquer coisa, né? Mas as situações, a espiritualidade vai formando ali os algoritmos, palavra da moda, né? Para que as coisas vão se encaixando e vão acontecendo. É uma inteligência, mas é uma inteligência que a gente não consegue alcançar.
mas a gente precisa confiar, né? Que tudo... Eu queria brincar, Elaine, que é como se fosse um GPS. Às vezes a gente entra uma coisa errada, ele cai calculando rota. Aí a gente calculando vai a lá, nossa rota. É como se fosse um Waze do universo muito melhor, né? Tipo assim, vai calculando a rota da hora. Porque, por esse caso aqui, ó, se Gesiel não tivesse tratado, ele tem o livre-arbítrio dele, se ele tivesse tratado mal, por exemplo, não tivesse sido levado lá, por exemplo, ia mudar todo o destino, ia mudar tudo o caminho. Não ia conhecer Saulo de Tarso, não ia conhecer Pedro. Nossa, ia mudar totalmente a história, né? É aquela bater da asa do borboleta que muda todo o universo, né? Exatamente. E Efeito assim, borboleta. nessas escolhas, a gente pode auxiliar a nossa caminhada, né? Fazendo as boas escolhas e progredindo um pouco mais além do que a gente poderia progredir, ou a mesma coisa o contrário, né? Poderia regredir não, que a gente não regride, né? Mas poderia estacionar e impedir, porque, gente, o movimento de Deus, a gente precisa ter sempre isso na nossa cabeça, é sempre para nos impulsionar para o progresso, é sempre para nos auxiliar para que a gente passe pelas provas. Nunca é o contrário disso, né? O movimento de Deus é sempre para esse. O único determinismo que há são as leis divinas. Ah, Elaine, qual? Progresso. A lei do progresso. É um determinismo? É. A lei do progresso é um determinismo. Por quê? Porque você vai progredir. Nisso você não tem escolha. Ah, mas vai ser rápido, vai ser demorado. Aí é a escolha sua. Aí é o seu livre-arbítrio, entendeu? Deixa eu ver, tem alguém falando aqui. Até o mal nos leva ao bem, com certeza. Então, o mal aos nossos olhos, né, André? É o mal aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus é um bem, né? A Ana Pinho colocou assim, já dizia Sartre, nós somos nossas escolhas, que viver é se equilibrar entre escolhas e consequências. Temos livre-arbítrio, sim, mas temos que ser sábios em nossas escolhas. Muito bom, Ana, muito bem, exatamente isso. Vamos lá, então. Sou filho de israelitas, que me ensinaram a linguagem materna nos mais verdes anos. Então, não te será difícil recomeçar a vida nessa província, né? Sérgio Paulo falando ali com ele. E medindo as palavras como se temesse alguma surpresa contrária aos seus projetos, acentuou: Gesiel, não ignoras que te encontras enfermo, talvez tão gravemente quanto eu alguns dias atrás. O comandante, atento à possibilidade de um contágio geral, dada a presença de numerosos homens a bordo, pretendia lançar-te ao mar. Contudo, amanhã de tarde chegaremos a Jope, e hei de valer-me dessa circunstância para devolver-te a vida livre. Não desconheces, todavia, que assim procedendo estou a infringir certas determinações importantes que regem os interesses de meus compatriotas, de Roma, né? E é justo pedir-te sigilo do meu feito. Sim, senhor, respondeu o rapaz extremamente abatido, tentando com dificuldade coordenar as ideias. Coitado, né? Já estava ali num estado febril, tentando puxar o máximo de força que ele tinha ali para responder Sérgio Paulo, que explicava ali não só a condição dele, né, de Sérgio Paulo, com essa empreitada de libertar Gesiel, como do próprio Gesiel. Se não fosse isso, ele seria lançado ao mar. Sei que dentro em pouco a enfermidade assumirá graves proporções, prosseguiu o benfeitor. Dar-te-ei a liberdade, mas só o teu Deus poderá conceder-te a vida. Entretanto, caso te restabeleças, deverás ser um novo homem com um nome diferente. Não desejo ser inculpado de traidor dos meus próprios amigos e devo contar com a tua cooperação. Engraçado quando ele fala aqui, né? Mas só o teu Deus poderá conceder-te a vida. Parece até o ateu falando, não acredito em Deus não, mas Deus me livre. Observo-os-ei em tudo, Senhor.
Então, ele está falando, sim, eu entendo e vou cumprir tudo que você me diz. Sérgio lançou-lhe um olhar generoso e terminou. Tomarei todas as providências, dar-te-ei algum dinheiro para atenderes às primeiras necessidades e vestirá uma de minhas velhas túnicas. Mas tão logo seja possível, vai-te de Jope para o interior da província. O porto está sempre cheio de marinheiros romanos curiosos e maleficentes. O porto sempre era, né, um local de muita movimentação, né? De muita movimentação o dia inteiro, né? Constante. O enfermo fez um gesto de agradecimento, enquanto Sérgio se retirava para atender ao chamado de alguns amigos. Então, mais uma vez, lembra quando lá no início ele foi designado para tratar desse romano doente? Que eu, quando li a primeira vez, né? Eu falei assim, mas que injustiça, gente! Mas logo ele, coitado, o melhor de todos, por que não botou o pior de todos, né? Para cuidar desse romano. É o nosso olhar, né? Por quê? É aquilo que a Bia falou, né? Quando eu perguntei, Deus escreve certo por linhas certas, a gente que enxerga torto, né, Bia? É isso aí. Deus, Eles não escrevem é? certo por linha certa. A gente enxerga todo porque o nosso olhar é assim. Por que Por que não botam um escravo ruim, né? Vai botar logo o melhor, logo o Gesiel, né? Mas é isso que a gente está vendo, né? É Deus traçando ali o caminho da maneira dele, que aos nossos olhos é a injustiça, né? Mas aos olhos de Deus é o caminho dele. E isso representou a liberdade de Gesiel. Não só isso, né? Mas como o André falou, o seu comportamento foi o seu maior ato de liberdade, né? Conseguiu conquistar ali os corações. Tem alguém falando? Conseguiu? Alguém está abrindo para falar? Deixa eu ver. Quem quiser falar, pode falar, tá? Não estou vendo todo mundo, não. Abriu ali esses corações, conquistou esses corações, e corações que tinham tudo para não serem conquistados, né? Porque eram corações de romanos, corações de pessoas que queriam mais ver o povo hebreu ali, os judeus ali serem mesmo massacrados, mortos. Mas o comportamento dele era tão diferenciado que ganhou esses corações. Então, no dia imediato, à hora esperada, o casario palestinense estava à vista. Eles estavam chegando às margens. E, quando luziam os primeiros astros da noite, pequeno batel aproximava-se de local silencioso das margens, tripulado por 2 homens, cujos vultos se perdiam na sombra. Então, eles escolheram sair à noite mesmo, que era para não serem vistos. Derradeiras palavras de bom conselho e despedida, e o moço hebreu osculou comovidamente a destra do benfeitor, que voltou à galera apressado, de consciência tranquila. Mal não dera os primeiros passos, Gesiel sentou-se, premido pelas dores gerais que lhe tomavam todo o corpo e pelo abatimento natural, consequente à febre que o consumia. Ideias confusas dançavam-lhe no cérebro. Queria pensar na aventura da libertação. Desejava fixar a imagem da irmã, olha, sempre pensando na irmã, né? Sempre lembrando a irmã, porque lembra, a gente até comentou, o André comentou isso lá atrás, que a esperança de reencontrar a irmã talvez era a principal fonte de força, de resignação desse coração. E lógico que no primeiro momento que ele se viu liberto, a primeira coisa que ele pensou foi na possibilidade de encontrar a irmã, né? Mas não tinha tanta força para pensar que haveria de procurar no primeiro ensejo. Mas estranho torpor infirmava-lhe as faculdades, acarretando-lhe sonolência invencível. Olhou indiferente as estrelas que povoavam a noite, afrescada pelas brisas marinhas. Reparou que havia movimento nas casas próximas, mas deixou-se ficar inerte no matagal a que se lhe recolhera junto da praia. Pesadelos estranhos dominaram-lhe o repouso físico.
enquanto o vento lhe acariciava a fonte febril. Provavelmente ali a consciência, né, o pensamento, as lembranças dele estavam vindo ali meio que numa espécie de... como fala quando a gente entra num estado de febre muito grande? Faltou a palavra agora. Delirando, né? Delírio. Isso, num delírio, isso, Bia, obrigada. Num delírio ali, por conta dessa febre, né? Aí o pensamento, a consciência vai se confundindo ali nas lembranças, né? Nas imagens que a gente traz dentro do nosso inconsciente. Então, ali ele ficou, né? De madrugada, acordou ao contato de mãos desconhecidas que lhe revistavam atrevidamente os bolsos da túnica. Abrindo os olhos, estremunhado, notou que os primeiros clarões da alvorada listravam os horizontes, estava clareando. Um homem de fisionomia sagaz inclinava-se para ele, procurando alguma coisa. Com a ansiedade que o moço hebreu adivinhou de pronto, convencido de haver topado com um desses malfeitores comuns, ávido da bolsa alheia, né? Na nossa língua, um ladrão, né? Que estava ali roubando, furtando, roubando, no caso. Ladrão. Estremeceu e fez um movimento involuntário, observando que o assaltante é mais sutil, né? Inesperado, alçara a mão direta, empunhando um instrumento, na iminência de exterminar-lhe a vida. E aí ele começou a dialogar ali com esse assaltante. Não me mates, amigo, balbuciou com voz trêmula. A essas palavras, ditas comovedoramente, o meliante susteve o golpe homicida. Parou, né? Freou o golpe homicida. Dar-vos-ei todo o dinheiro que possuo, rematou o rapaz com tristeza. Pô, acabei de ser liberto, já vou morrer? Não é possível, não vou aproveitar nada. Fui liberto doente, estou doente ainda, mas já vou morrer? Não é possível. E, vasculhando a algibeira em que guardara o escasso dinheiro que lhe dera o patrício, tudo entregou ao desconhecido, cujos olhos fulguraram de cobiça e prazer. Era o que ele queria, né? Num relance, aquela fisionomia contrafeita transformava-se num semblante risonho de quem desejava aliviar e socorrer. Curioso isso, né? Quando eu li a gente vai ver que ele fez mais do que isso, né? A gente vai prosseguir. Depois eu vou terminar meu comentário. Quando eu comecei a ler esse trecho dessa passagem, né? Desse homem que a gente vai saber o nome dele, que ele vai falar, eu fiquei pensando, eu falei, pô, o cara tá ali para assaltar, né? Nas palavras de Emmanuel, um assaltante, mas ao mesmo tempo ele recebeu o dinheiro, já ficou feliz, agora quer ajudar. Que comportamento anima, na verdade, esse espírito, né? Mas vamos prosseguir. Sois excessivamente generoso, murmurara, apossando-se da bolsa recheada. O dinheiro é sempre bom, disse Gesiel, quando com ele podemos adquirir a simpatia ou a misericórdia dos homens. O interlocutor fingiu não perceber o alcance filosófico daquelas palavras, ou seja, o assaltante entendeu o que Gesiel estava falando sobre o dinheiro, né? O dinheiro é bom quando ele é usado para o bem, quando ele é usado de forma benéfica. Quando ele representa um mal, ele não falou isso, mas a afirmativa dele deixou a contrário senso, né? Explícito que ele é bom quando ele é neutro, quando ele é usado para o bem, ou quando ele é tido pela pessoa de forma neutra. Eu tenho para suprir as minhas necessidades, mas o dinheiro não me dá prazer, o dinheiro não me comanda, o dinheiro não me torna submisso a ele, né?
quanto dá para a gente tirar dessa frase que Gesiel falou. E é isso que Emmanuel está falando ali. Também nas poucas palavras que Emmanuel colocou ali, é isso que ele está dizendo. O interlocutor fingiu não perceber o alcance filosófico daquelas palavras, porque por trás daquelas palavras há muito, mas muito pensamento sobre a função do dinheiro, né, da matéria. Mas ele fingiu não entender, mas ele entendeu, mas fingiu não entender. Vossa bondade, entretanto, dispensa o concurso de quaisquer elementos estranhos para a conquista de bons amigos. Eu, por exemplo, dirigia-me agora para o meu trabalho no Porto. Eu trabalhava, segundo ele. Mas experimentei tanta simpatia pela vossa situação que aqui estou para quanto vos prestes. Ele falando, né? Eu estava indo para o meu trabalho lá no Porto, mas eu senti tanta simpatia por você que eu vim aqui te ajudar. E aí Gesiel pergunta, qual o vosso nome, né? Vosso nome. Aí ele falou, Irineu de Crotona, para vos servir. Ficou bonzinho, bonzinho, bonzinho. Respondeu o interpelado, visivelmente satisfeito com o dinheiro que lhe refartava o bolso. E aí Gesiel fala, meu amigo, exclamou o rapaz extremamente enfraquecido, estou enfermo e não conheço esta cidade de modo a tomar qualquer resolução. Podeis indicar-me algum albergue ou alguém que me possa prestar a caridade de um asilo? Irineu esboçou uma face de fingida piedade e respondeu, pesa-me nada ter para colocar à disposição de vossas necessidades, e também não sei onde possa existir um abrigo adequado para receber-vos, como se faz preciso. A verdade é que para a prática do mal, todos estão prontos. Olha, ele está falando dele próprio. Para a prática do mal, todos estão prontos, mas para fazer o bem, nem todos, né? Gente, o que vocês entendem? E eu queria ouvir vocês falarem. O que vocês entendem desse comportamento dessa personagem, né? Desse Irineu de Crotona, que iniciou ali mexendo na tentativa de roubar, de assaltar, depois conseguiu dinheiro, ficou feliz, mudou o comportamento. Porque assim, a gente pode pensar, mas ele foi para roubar. Tudo bem. Mas se a intenção dele era só roubar, ele já tinha conseguido o dinheiro ali, ó, sartado ali, embora. Mas não, mas mesmo, né, fazendo essa autoanálise deficitária aí, da verdade é que para a prática do mal, todos estão prontos, mas para fazer o bem, ainda assim ele vai ajudar. Ó, depois concentrando-se por momentos, acrescentou. Ah, agora eu me lembro. Conheço umas pessoas que podem vos auxiliar. São os homens do caminho. Quem sabe quem são esses homens do caminho? São os apóstolos de Jesus que trabalham na Casa do Caminho, que fundou a primeira igreja de Jesus, Pedro, Tiago, Levi, Mateus, todos os discípulos, né, que ficam lá com Pedro, né, Lucas. Mais tarde, Paulo vai se juntar a eles também. Enfim, essas pessoinhas aí são o pessoal do caminho. E quanto a esse personagem aí, ele é o retrato do espírito de provas e expiações. Ele tem um lado ruim dele, que é o vício de roubar, né? Mas ele tem um lado bom também. Ele não é totalmente mal nem bom, ele está aprendendo, é um ser aí em evolução, a caminho. É um ser que está precisando de ajuda, né? E não de julgamento, digamos assim, né? Muito bom. Eu acho que ele retrata a nossa própria... Eu acho que ele retrata a nossa própria... Eu ia falar um outro termo. A nossa própria miséria enquanto ser humano, né? Porque muitas das vezes a gente tem o mal escondido, né? Através dos pensamentos,
até através das nossas atitudes mesmo, né? E muitas das vezes o comportamento do outro nos faz refletir e faz com que a gente se arrependa, né, daquilo que de repente a gente pensou ou julgou, né? Isso eu estou dando só um exemplo, né? Porque tem muitas outras coisas aí para a gente ilustrar, né, esse comportamento aí contraditório dele, quer dizer, dos nossos comportamentos contraditórios. Muito bom, meninas. Elaine, mas ele não era só um assaltante, né? Ele estava já com a iminência de matá-lo, né? Porque na sequência aí observando que o assaltante inesperado alçara a mão direita, empunhando um instrumento na iminência de exterminar-lhe a vida. Ele estava com a intenção de matar também, de repente, se ele revidasse ou quisesse não deixar ele pegar, não deixar ele roubar, né, o que ele queria, né? Sim. Mas ele assim, ele não é uma pessoa assim comum, ele tem maldade nele, né? Eu percebo que tem, mas ele sabe o lado bom, por vivência, ou se tocar pelas falas do Gesiel. Então ele está nisso, ele vê, não, esse lado aí não está legal em mim, mas ele não tem se consolidado ainda, né? Ele vai na onda. Aí, agora eu posso fazer alguma coisa de bom, mas ele tem mais propensão para o mal, acredito. Muito também, concordo, muito bom, meninas. Bia, Ana Pinho, Elza. Carlinha está com a mão levantada. Fala, amiguinha. Na verdade, né, a gente talvez não roube nem mate mais. Mas quantas vezes a gente passa ao lado de um irmão caído e passa direto e não socorre e não auxilia, né? Então, assim, eu acho que isso mostra, obviamente, que nenhum de nós aqui já tem essa propensão ao mal, o mal dessa forma, né? Do assalto, da possibilidade de assassinato, como a Elza disse. Mas a gente também oscila, né? Então, assim, ele já está, aquilo que a Biazinha falou, ele já está a caminho, né? Ele, apesar de ainda ter essa necessidade, esse mal ainda latente, da mesma forma ele também tem a piedade, porque ele podia simplesmente ter pego o dinheiro e ido embora, mas ele ainda leva, né, Gesiel até a casa do caminho. Então, tem um pouquinho da gente aí também. Muito bom. Mais alguém quer comentar? Eu me lembrei. Acho que todo mundo deve ter um caso assim que conhece, né? Mas a minha mãe, uma vez, estava no trânsito, aí tentaram assaltar ela. Mas ela falou pro bandido, eu não tenho nada porque eu tô indo numa empresa de emprego. Aí o ladrão, além de desistir de assaltar ela, falou, não, vamos fazer uma oração aqui para Deus te ajudar, tal. E parou meio que o trânsito, assim, o pessoal atrás buzinando ele. Aí começou a orar com ela, pedir a Deus, deixou de assaltar e ele orou por ela. Eu falei, nossa, fica até os bandidos têm coração, né? E eu te conheço uns casos assim, né, que no fundo, né, são seres humanos, né, então a gente oscila, como vocês bem disseram, né. Muito bom. Exatamente isso. Eu parei, pensei, né, e tudo isso que vocês falaram veio na minha cabeça. Falei, gente, esse Irineu de Crotona somos nós. É a nossa condição atual de espíritos encarnados num planeta de provas e expiações, caminhando para uma regeneração, né? Mas a gente oscila ainda. A gente tem noção, foi o que a Carlinha falou, a gente não mata mais, a gente não rouba. Mas quem sabe a gente já fez isso e muito, né? Nessa vida, a gente não faz mais isso. Mas a gente ainda assim comete alguns atos que não são, né, tão bons assim. Uma vez eu fiz um estudo para um grupo, né, que já estava se achando já um top do top, né, dentro da classe dos espíritos. E aí eu falei assim, então vamos fazer um exercício simples de autoanálise, né? Vamos pegar lá o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo que fala do homem de bem, que tem também sobre o espírita, né? E vamos colocar o item
que Kardec fala para a gente. Do lado a gente vai colocar 2 colunas. Vamos ticar se eu faço isso ou se eu ainda não faço isso. Mas tem que ser exatamente do jeito que está lá. Porque lá está escrito assim: perdoo a todas as ofensas. Será que a gente perdoa toda? Não pode, não tem mais ou menos, porque o homem de bem, ele perdoa a todas as ofensas. Querer o bem a todos os homens, todos. Eu quero bem a todos os homens? Não. Então, Chica, gente, eu posso afirmar para você, devia ter umas 6 pessoas no grupo. No final, ficou um olhando para a cara do outro, né? Porque é isso, a gente está nessa condição, a gente oscila para o mal, não é matar, não é roubar, mas é injuriar, é falar mal, é mandar pensamento negativo, é não aceitar o que o outro fala, o pensamento do outro, né? É tudo isso ainda. Tá bem com música aí, Ana Pim. Fecha aí, amiguinha, depois você... Ana Pim. Não, sou eu que eu quero falar uma coisa ainda. Ah, fala. Não, pode terminar. Não, é isso. Então, a gente tá nessa condição ainda, igual a Irineu de Crotona, né? A Elza falou, mas ele quis matar. Ele sim, sentiu um ímpeto de matar. Mas ele poderia ter matado, poderia ter abandonado. Ele vai carregar Gesiel até a casa do caminho. Então, dentro dele ali, numa fração, sei lá, de 30 minutos, oscilou tanto para o bem como para o mal. Assim somos nós na nossa vida, né? Na nossa atual condição encarnatória. Fala, Aninha, fala, pode falar. Veja bem, né? Eu não tô, o que eu vou dizer não é que a gente tenha compulsão por matar, tá? Uhum. Mas na minha forma de enxergar, né, o ser humano, eu acredito, eu creio que todos nós tenhamos ainda uma, digamos assim, alguma coisa dentro de nós que possa fazer com que determinado tipo de situação, né, que a gente venha passar, qual de nós pode dizer que eu nunca farei isso na minha vida, né? Porque cada um de nós atravessa uma batalha, né? A gente não sabe qual batalha esse rapaz, né, que tentou roubar, né, o Josiel, né, que tentou matar o Josiel, qual seria a batalha dele, né, naquele momento? Assim como a gente também não sabe. A gente não pode dizer que eu nunca vou matar, eu nunca vou roubar, eu nunca vou fazer isso, porque nós somos espíritos imperfeitos ainda, como você falou ainda há pouco. Essa é a minha visão de Ana Maria, tá? Ana, de enxergar o ser humano, entendeu? É a minha forma de enxergar o ser humano. Muito bom isso que você falou. E você me lembrou, Bia, já vou te passar a palavra, tá? E você me lembrou uma situação que a gente tem essa mania de dizer, né? Só um instantinho. Não, né? A gente já passou dessa, né? A gente já está evoluído. Tá porcaria nenhuma. Aparece uma situação aí que você precisa sobreviver para tu ver se tu não vai roubar, se tu não vai matar. Exatamente. Olha, você me lembrou uma situação que aconteceu, que foi a seguinte. Eu e o Marcos, a gente trabalha junto, né? A gente é servidor do Tribunal de Justiça e a gente já trabalhou na vara de execuções penais. Vara de execuções penais, para quem não conhece, é o seguinte: é uma vara gigantesca que cuida da execução de pena de todos os presos do estado do Rio de Janeiro. Então, todos os presos que estão cumprindo pena, o processo deles está lá, né? Lá é que corre, né? E é aquela tudo que vocês conhecem, é progressão de regime, é liberdade para trabalhar, então é tudo lá. Então a gente trabalhava lá. Então a gente conhecia, né? A gente trabalhou lá um tempo, a gente conhecia como é que era o sistema carcerário por dentro, né? E quando a gente via as pessoas falando assim, determinadas situações, né? Falando assim, gente, e a gente conhecia determinados processos, né, de determinadas pessoas que não eram criminosos,
Mas por conta disso que a Ana falou, acabaram sendo presos. E eu conheci de perto uma história dessa. Aqui no meu condomínio, eu tinha um vizinho aqui no meu prédio, tem três blocos aqui, no meu bloco, um vizinho que era amigo nosso. Participava aqui das nossas festas, né? Uma pessoa agradabilíssima, né? Uma pessoa trabalhadora, corretor de imóveis, enfim. Na crise, ele precisou alugar o apartamento dele. E saiu daqui e alugou. A pessoa que alugou o apartamento dele parou de pagar. E ele entrou num processo de crise pior ainda, né? Porque ele não tinha nem o dinheiro do aluguel e nem tinha o dinheiro de sobreviver, porque estava a crise imobiliária. Ele foi entrando em depressão, ele tinha um filho, né? Determinado dia, eu estava aqui trabalhando exatamente aqui onde eu estou. Aqui na minha frente tem uma janela que dá para a área externa do prédio, que dá para a entrada do prédio, né? Eu vejo todo mundo que entra, todo mundo que sai. Eu estou aqui trabalhando, daqui a pouco eu vejo um carro da polícia entrando, 2 carros, 3 carros, 4 carros da polícia entrando. Aí eu chamei o Marcos, né? Falei assim, meu filho, está acontecendo alguma coisa. Mas a gente está trabalhando, né? Também a gente não vai lá ver. Passou. Daqui a pouco eu vi que alguém tinha sido preso, estava dentro do carro, e os funcionários do prédio estavam lá falando com essa pessoa, né? Os funcionários que a gente conhece, que estavam lá, falaram assim, alguém conhecido foi preso. Passou. O que aconteceu? Essa pessoa, ela entrou num estado de crise tão grande que ela veio aqui, mandou a inquilino dele abrir a porta. Era uma mulher com filho e uma tia. Ele entrou no apartamento, ele pegou um martelo, ele ameaçou delas saírem. A polícia veio, teve que negociar com ele para ele abrir a porta. Enfim, ele foi preso, né? Nessa condição, ele foi preso. Ele ficou preso esperando o julgamento, né? Que demora. Ele ficou preso. Na prisão, na condição, aí essa condição que a gente diz que a gente conhece, né? Ele adoeceu. Pegou todas as doenças possíveis que há. E a depressão dele piorou muito. E ele morreu dentro da prisão. Então, é exatamente isso que a Ana está falando. A gente não sabe o potencial agressivo que a gente ainda tem dentro da gente. Isso chocou todo mundo, né? Tanto a atitude dele, do que ele fez, como o desfecho dessa situação, que foi triste demais, entendeu? Então, é isso que a Ana está falando e me lembrou dessa história, né? Porque... Mãe, vocês não têm noção de como os consultórios de psicologia, de psiquiatria, estão cheios desses casos assim, sabe? Tipo, nossa, aquela pessoa, para mim, nunca seria capaz de fazer, né? De cometer esse delito. Exatamente. Mas é a condição, né? A pandemia chegou aí para mostrar isso para a gente. Né? Eu acho que isso aí foi só um avisozinho breve de Deus, né? Para que a gente se alerte sobre várias condições, né? Dessa nossa miséria humana, digamos assim, né? Exatamente. Bia, pode falar, meu amor. A gente, no passado, no reencarnatório, de outras vidas, a gente pode ter matado, mas nessa a gente ainda tem que dominar dentro da gente a questão da violência, do nosso ímpeto, né, de agredir, porque a agressão, a violência não é só matar e bater, é também, às vezes, com as palavras, né, o nosso jeito de falar. E às vezes a gente grita, entendeu? A gente se deixa levar pelo nervosismo, a gente grita, a gente xinga, enfim, a gente às vezes não sabe ainda se controlar. Eu, pelo menos, às vezes me pego saindo mesmo das minhas estribeiras, perdendo o equilíbrio, né? Quando vejo coisas assim que me afetam bastante, né? Que o outro faz de errado. E aí isso não está certo, né? A gente tem que ter paciência, indulgência com o erro alheio. Mas eu estou aprendendo. Né, Bia? É o BIP. É isso aí. Ó, vamos ler aqui. O Betinho está falando, é isso aí. É isso aí, né, Betinho? Vocês sabem por quê, né? Vocês sabem por quê, né? Ó, alguém aí espete um macarrão fora da geladeira.
Aí eu fico nervosa, daquele jeito. Aí tem que ver se está conseguindo falar. É isso, perdão. Olha o Betinho lá se defendendo. Ó, a Manu colocou assim, ó. Tem uma frase de Jesus que amo, que diz: o ser humano é mais fraco que perverso. Ah, foi a Manu que escreveu isso. Lembra que eu falei lá? Isso, é. Muito bom, Manu. Vamos lá. O André falou: Carla, acho que ele não levou o Gesiel até a casa do caminho. Dá a entender que ele levou para alguém. Isso, exatamente. Que o levou lá. Bem lembrado, Manu. Ele leva para uma pessoa, que essa pessoa leva para a casa do caminho. Porque a gente vê que Jope é longe da... Isso. A casa do caminho fica mais perto de Jerusalém. E Jerusalém é longe, é perto, viu? É longe. Ele Ele vai ver também quanto que essa pessoa caminhou, né? À noite, carregando ele. A gente ainda rouba o ânimo do outro, a esperança até. Muito bom. Verdade. Olha, ele colocou um texto aqui da Bíblia do Caminho. É sobre isso, André? O Emmanuel fala isso, que a gente ainda... Ele ia falar sobre a gente rouba essas outras questões, né? Vale a pena, por exemplo, a gente rouba a confiança do outro, o entusiasmo, a fé, a luz, enfim. A gente tá A energia. Energia, exatamente. Energia, exatamente. Então, leiam, ó. A André colocou aqui no chat aqui um link para o texto. Temos que levar... A Carlinha colocou assim, ó, temos que levar em consideração que Emmanuel colocou essa lição ali... Quê? Colocou essa lição ali, não foi à toa. Imediatamente a carapuça me serviu. Para mim, então, amiguinha, imagina, né? Aí o André fez uma brincadeira aqui com a Bia, falou assim, e olha que a Bia tem Jesus e Maria ali ao lado, hein? Mesmo assim cai. Muito bom. Ó, depois vocês leiam. Verdade. Não é por falta de amparo, né, Bia? Tem que pedir amparo todo dia. Todo dia. Esses dois aqui são meu amparo do dia a dia. E quando eu fico nervosa, quando eu me acalmo, aí eu peço perdão a Deus, aí fico chorando, aí depois amanheço toda mal. Aí, sabe? É complicado. É um lance assim, bem complicado. Ó, depois vocês leiam Sede Perfeitos, tá? O Homem de Bem e os Bons Espíritas. Foi o texto que eu falei que fiz o exercício lá com os meus amiguinhos e foi muito bom pra gente, principalmente para mim. Amores, vamos encerrar por aqui então. Semana que vem a gente continua. Alguém quer colocar mais alguma coisa sobre isso? Não. Então tá bom. Então vamos encerrar. Ó, quem entrou depois que eu não dei boa noite, a Priscila, o Ricardo, a Lu, a Paola, eu acho que eu também não dei boa noite. Então, queridos, boa noite, tá? Obrigada. Eu não, você me deu boa noite sim, amor. É que eu fiquei quietinha aqui só babando, mas você me deu boa noite sim. Então tá bom. Então, eu fiquei só escutando e babando e pensando e, bom, viajando, mas foi muito bom, sempre é bom. A gente viaja, né? Eu também, viaja. De vez em quando eu chamo o André para viajar comigo, né, amiguinho? Assim, pode falar? Vamos dizer aí, fico mandando mensagem. Eu viajo junto, mas eu fico quietinha porque eu prefiro absorver. Tá ótimo. Então, vamos encerrar por hoje. Vou pedir para quem fazer Aninha. Ana, faz a nossa prece, Ana Pinho. Aí, faz. Então, vamos lá. Senhor Jesus, mestre, amigo de todas as nossas horas, toda a espiritualidade amiga desse nosso estudo, espiritualidade amiga da nossa casa. Estamos aqui reunidos nessa prece de gratidão, os nossos corações jubilosos por esses breves momentos em contato com a história do início do cristianismo no mundo. Ó Mestre, sustenta-nos diariamente nas nossas vacilações,
em nossas imperfeições, que possamos ser sempre, Senhor, espíritos caminhantes à busca da Tua luz, e que a humildade possa fazer morada em nossos corações para reconhecer o quanto ainda somos imperfeitos, o quanto ainda somos capazes de fazer o mal, até porque não fazemos todo o bem que precisamos fazer. Agradecidos estamos, Mestre, a todos vós da espiritualidade maior que nos acompanham individualmente, nesta casa, nesse estudo, e que possamos sempre estarmos juntos, todas as semanas, não só para esse estudo, bem como também para os próximos. Abençoa, Senhor, nossa querida Elaine, que tanto se esforça para nos trazer um material ilustrado, que nos transmite uma certa motivação a mais para nos envolver nessa história. Abençoa todos nós, que possamos ter uma boa noite de descanso. Que assim seja. Graças a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade maior. Amém. Que assim seja. Obrigada, Ana. Amores, beijo. Até semana que vem. Até já. Boa noite, pessoal. Beijo. Boa Beijo. noite,